Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Graça de Deus para o seu coração. Quero te convidar para se assentar. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. O Senhor tem uma palavra para você. Aleluia. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja nessa manhã. Continua falando com o teu povo nessa manhã. Que a revelação sobrenatural do teu Espírito Santo a respeito da palavra do Senhor para cada vida seja liberada nessa manhã aos corações. Que o Senhor se revele e se manifeste no meio da tua igreja, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Aleluia. Querido, o Senhor quer continuar falando com você nessa manhã, amém? Primeiro eu queria compartilhar uma palavra. Aqueles que estão cansados, desanimados, que sentem que as suas forças estão indo embora, abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4, essa é uma palavra para você. Para você que orou no seu lugar, para você que veio aqui à frente, Neemias capítulo 4. O livro de Neemias fala da reconstrução dos muros. O povo de Israel foi chamado para reconstruir os muros da cidade. Foi chamado para reconstruir os muros da cidade. E eram poucas pessoas e um trabalho muito grande. Na divisão do trabalho, habitualmente foi feito assim. Normalmente as pessoas ficavam na parte do muro que era mais próximo da sua casa. Na parte que era o período mais perto da sua casa, as pessoas se organizavam para reconstruir o muro ali naquela região que era mais perto da sua casa. E assim então foi organizado o trabalho. Mas todo trabalho e trabalho de reforma, quem aqui já fez uma reforma ou já viu uma reforma? Todo trabalho de reforma dá muita bagunça. E toda reforma tem muito entulho. Você diz assim, isso aqui não vai dar nada, vai ser só um pouquinho. E quando você vê, você tem um mundo de coisas para tirar de dentro de casa. Você tem uma poeira, você tem não sei quantas caçambas ou lugares, um mundo de coisas para tirar. E aí você, nesse lugar, você tem... Então, o povo de Israel estava nessa condição. Ok? O povo de Israel estava nesse lugar, aonde eles estavam no meio da reconstrução do muro. E eu quero ler aqui assim, mas no meio desse povo todo, teve um grupo que ficou com um trabalho especial. O povo de Judá, eles ficaram responsáveis por tirar o entulho. As famílias estavam trabalhando na porta ou na região perto da sua casa, mas o povo de Judá ficou responsável por tirar aquilo que não servia mais. Então o povo de Judá estava nesse trabalho, e ali em Neemias, no capítulo 4, no meio do trabalho, o povo sendo afrontado pelos inimigos, sendo perseguido pelos inimigos, todo mundo planejando atacar Jerusalém. E ali no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças,
e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. O povo estava no meio da construção, estava no meio de uma batalha, mas chegou um momento onde os trabalhadores, aqueles que estavam tirando os entulhos, eles falaram: olha, não dá mais, não é possível. E eles disseram: é entulho demais, o trabalho é pesado demais para a gente não dá conta. E eles dizem aqui: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Talvez você esteja nesse lugar. Você falou com o Senhor: Senhor, eu tenho feito tudo o que me é possível. Deus, eu tenho andado com todas as minhas forças. Deus, eu estou tirando entulho, eu estou consertando coisa, eu estou tentando fazer as coisas, eu estou tentando reconstruir o muro, eu estou tentando proteger minha família, eu estou tentando fazer a coisa certa, mas quanto mais entulho eu tiro, mais entulho eu vejo, parece que esse negócio brota. Quanto mais problema eu resolvo, mais problema aparece. Quanto mais eu lido com as dificuldades, mais dificuldades aparecem. E de repente você se encontra naquele lugar onde você diz: Deus, não é possível, eu não tenho mais forças para isso. E eles dizem aqui no versículo 10, ainda há muito entulho, e eles dizem uma palavra aqui: por nós mesmos não conseguiremos. Eu quero dizer uma palavra para você, mesmo que você esteja neste lugar aqui dos trabalhadores, do povo de Judá, arrancando entulho e dizendo: eu não tenho mais força. Você precisa terminar a sua declaração dizendo: por nós mesmos não conseguiremos. Deus, na minha força eu não consigo vencer. Deus, na minha força eu não consigo andar mais. Mas a declaração é: por nós mesmos nós não conseguiremos, mas o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te faz caminhar além das suas forças, o Senhor é quem te faz andar por cima das águas, o Senhor é quem abre o mar para você passar em terra seca, o Senhor é quem faz você caminhar além das suas possibilidades, porque a obra que você está fazendo, o chamado que você tem, aquilo que você se propôs a caminhar alinhado com esta palavra, não é obra de suas mãos, mas é algo para a glória de Deus, e Ele fortalecerá os seus braços para que você caminhe além das suas forças. E o texto continua, e quando chega no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz aqui assim, quando nos chega no capítulo 6, versículo 15, diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você não está sozinho, é com a ajuda do Senhor que esta obra será feita. Esse trabalho que você está fazendo não é algo para você fazer sozinho. Senhor, por nós mesmos nós não conseguimos, mas o Senhor executa a obra sobre você, junto com você. E antes que você perceba, a obra estará terminada e a glória será dada ao Senhor. E os seus inimigos vão ficar aterrorizados, porque vão olhar e dizer: foi com a ajuda de Deus que ela fez isso. Foi com a ajuda de Deus que ele fez isso. Essa é a palavra do Senhor para você. Nós oramos aqui, nós clamamos, é um bálsamo, mas talvez você saiu daqui pensando assim: Senhor, eu ainda não tenho mais forças, mas
O Senhor é aquele que trabalha por você. Isaías 64, desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu dizer de outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando você se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu não tenho mais força, mas eu estou, a palavra diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando a seu favor com você, e a obra será completada de forma sobrenatural. E todos vão reconhecer: Deus está com você. Eu tenho também uma palavra para algumas pessoas aqui. Existem 3 pessoas aqui que vocês estão sendo acusados daquilo que você não fez. Vocês estão sendo acusados de coisas que não são verdadeiras na sua vida. Eu tenho uma palavra para você. Toda língua que se levantar contra você em juízo, Deus a condenará. O Senhor é o seu juiz e é o seu advogado. O seu advogado não perde causa. Aquele que se levanta contra você não apenas ficará envergonhado, mas perderá o seu cargo. Essa é a palavra de Deus. Aquele que se levanta contra você não apenas ficará envergonhado, mas ele perderá a posição que ele ocupa, porque ele se levantou contra o Senhor. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Porque o Senhor se indignou quando te acusaram daquilo que Ele sabe que você não viveu, não fez e não age dessa maneira. Essa é uma palavra para 3 pessoas diferentes nesse lugar. Recebe essa palavra e você verá a derrota dos seus inimigos para a glória do Senhor. E quando estas pessoas caírem dos seus lugares, forem retiradas pela mão do Senhor, com vergonha, com dor e com humilhação, com doença e com sofrimento, você se lembrará de que o Senhor é quem luta por você. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 18. Eu tenho ainda uma outra palavra para você no nome de Jesus. Fala, Senhor, com a tua igreja. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 35. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. A parábola do servo impiedoso. Diz assim, versículo 21. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma quantidade enorme de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo,
teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, dizendo: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Se você não perdoar de coração o seu irmão, você não será perdoado. Queridos, esse texto, Jesus traz um exemplo tão poderoso, traz um exemplo tão forte, dizendo: olha, eu estava aqui. E aí os discípulos começaram a perguntar para ele: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E olha que quando você pensa assim: nossa, eu perdoei essa pessoa 7 vezes. Você diz: não, é a 7ª vez que ele faz a mesma coisa comigo. Ninguém merece. Ninguém merece, é a 7ª vez que ele está repetindo essa coisa comigo. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Até 7. E aí Jesus, ele responde, mas ele conta uma parábola para entender melhor. Ele responde: você precisa perdoar seu irmão até 70 vezes 7. Alguns acreditam que a pergunta foi direcionada sobre o mesmo erro. Tipo assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão pela mesma coisa? 7 vezes? E aí Jesus responde: não. 70 vezes 7, 490 vezes. Se você perdoar seu irmão, você pode perdoar ele 490 vezes. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Se você está perdoando uma pessoa, se você conseguiu perdoá-la até 490 vezes, você já parou de contar. Porque quando você fica contando, você ainda está olhando para a sua própria justiça. Não é possível. Ele fez isso 20 vezes. 20 vezes fez a mesma coisa. Olha, foi aquele dia, aquele outro, aquele outro, aquele outro. E aí, quando nós olhamos nessa perspectiva, você está olhando entre você e aquele que te feriu, entre você e aquele que te magoou, entre você e aquele que falou ou fez, que te machucou, que te feriu, que foi violento com você, que te traiu, entre você e essa pessoa, e você olha e diz assim: eu ainda tenho razão. Porque eu fui ferido, eu sou a vítima, eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui enganado no meio das circunstâncias, fui eu que passei vergonha, foi para mim que eles me caluniaram. E aí você tem tantas razões
quando você lida com o seu irmão, com o seu próximo, com alguém que está aqui. Mas quando Jesus trabalha a questão do perdão, ele tira do âmbito natural, ele tira da horizontal, aonde você lida com a pessoa que está no mesmo nível, que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu colega de trabalho, a pessoa que te encontrou na rua. Ele tira desse âmbito aqui, aonde você olha para a pessoa na mesma condição e coloca debaixo da perspectiva do céu. Porque a palavra nos diz que o Senhor nos perdoa. Todo aquele que verdadeiramente se arrepender, todo aquele que entender o seu pecado, todo aquele que olha para si, vê a imundícia dele, e entende o seu lugar de pecado, e você entende o seu lugar de pecado, e você se arrepende, e você diz para Deus: Deus, me perdoa, me lava com teu sangue, purifica o meu coração. A palavra de Deus diz que Deus nos perdoa, que Deus purifica o nosso coração. E eu vou te contar, querido, se nós estivéssemos na regra dos 70 vezes 7 com Deus, a gente já tinha perdido, não tinha ninguém aqui que ia ficar com Ele na glória. Porque 490 vezes é muito pouco diante daquilo que a gente vai, às vezes, ferindo, machucando, ferindo a Deus, e depois a gente se arrepende e diz: Deus, me perdoa. Deus, eu errei de novo na mesma coisa. Senhor, eu achei que eu não ia fazer mais, mas quando eu vi eu já tinha feito, quando eu vi eu já tinha falado, quando eu vi eu já tinha pecado, quando eu vi eu já tinha assistido aquele negócio, quando eu vi eu já tinha feito aquela outra coisa. Deus, me perdoa. E você vai lá de novo diante do Senhor e diz: Deus, me perdoa. E o Senhor te perdoa. E o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito, que se humilha diante dele, e Deus libera perdão na sua vida. E quando Deus trata do perdão, Ele coloca na perspectiva do céu. E Ele diz: olha, o que Deus está dizendo é: se Deus te perdoou tantas vezes, por tantos erros, por pecados que você cometeu, que ninguém mais sabe, só você e Deus. Mas você foi diante do Pai e disse: Deus, me perdoa. Ele te perdoou. Se você não perdoar ao seu irmão, você é mau. Foi isso que o Senhor aqui disse: servo mau, eu te perdoei, você não devia perdoar aquele que te feriu? Aquele que devia para você? A dívida que você tem com o Senhor é muito maior do que qualquer dívida que alguém tenha com você. Mesmo que você olhe para mim e diga: pastor, mas esse cara matou meu filho, como é que eu perdoo ele? Eu vou te falar, Jesus se entregou e morreu no seu lugar e no lugar do seu filho, para te perdoar. O sacrifício e o perdão dele foi maior, porque você e eu, nós merecemos a morte eterna, a separação eterna de Deus. Todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Não há uma única pessoa nesse lugar que nunca pecou, fora as crianças bem pequenininhas. Mas de vocês que estão me ouvindo, dos adultos, dos adolescentes, todos merecem a morte. Mas Jesus morreu no nosso lugar. E quando Jesus trata do perdão, Ele coloca na perspectiva do céu. Ele coloca na perspectiva de Deus. Deus te perdoou de algo que é inominável, de algo que é indescritível,
Deus te perdoou de todos os pecados que você se arrependeu e pediu perdão para Ele desde que você nasceu. Todas as coisas erradas que você fez na sua vida até hoje, e que você se arrependeu e diz: Deus me lava, o Senhor perdoou você por cada um destes pecados. E você precisa liberar perdão para o seu irmão. Você precisa liberar perdão para aquela pessoa que te machucou. Você precisa liberar perdão para aquela pessoa que traiu você. Você precisa liberar perdão para aquela pessoa que te feriu, que te traiu, que te machucou, que te violentou, que cortou você, que machucou a quem você ama. Algumas pessoas, na verdade, algumas não, muitas pessoas, às vezes dizem assim: olha, se fizer comigo, a gente respira e eu perdoo, mas se fizer com quem eu amo, se fizer com meu filho, o mundo caiu, a casa acabou. Se fizer com a minha mãe, com meu pai, se fizer com alguém que eu amo, você toma as dores daquela pessoa e você fica profundamente magoado, magoada, ofendido, ofendida com aquela pessoa que provocou a dor e que fez aquilo que era errado. E você guarda isso no coração. Querido, a palavra do Senhor nesse momento para a gente é: você precisa perdoar. Deixa eu te falar. O perdão não tem a ver com o outro. O perdão não tem a ver com quem te feriu. O perdão não tem a ver com a pessoa que te feriu. O perdão tem a ver com você. Quando você olha para essa história, para essa parábola que Jesus contou, deixa eu te contar. Possivelmente, aquele servo que foi colocado, o conservo, o servo, aquela pessoa que devia só 100 denários, que foi colocado na cadeia, possivelmente ele foi liberado depois, porque o outro devia muita prata para o senhor dele. Ele falou: você vai ficar aqui até me pagar, mas os 100 denários eu tiro da sua dívida, pode liberar o outro da cadeia aí. O outro foi livre. O outro saiu da cadeia. Quem ficou preso foi aquele que não perdoou. O perdão não tem a ver com quem te feriu, o perdão tem a ver com você. E aí você vira e diz para mim assim: mas já passou tanto tempo. Sabe uma coisa maravilhosa que eu consigo perceber naquilo que o Senhor fez? É quando Deus fala sobre preparar o caminho para a vinda de Jesus. Quando Jesus estava para chegar, a Bíblia fala que Deus enviou João Batista. Ele era um profeta, debaixo da mesma unção que Elias viveu. Por isso ele era chamado da unção de Elias, e ele era conhecido também como a voz que clama no deserto. E a palavra Jesus diz ali em Mateus, ele fala assim, que João Batista foi o maior de todos os profetas, o maior de todos os homens nascidos de mulher, aquele profeta que tinha mais unção. Ele estava dizendo: João Batista teve um ministério muito mais impactante do que Moisés. João Batista teve um ministério muito mais impactante do que o de Davi. João Batista teve um ministério com muito mais poder e com muito mais autoridade do que o ministério que todos os outros profetas no Velho Testamento tiveram. Que Isaías, que Jeremias, todos os profetas, que José. Isaías
teve e ele tinha mais autoridade, e ele foi alguém com mais autoridade diante de Deus do que Abraão, que foi o pai da fé, que é conhecido como pai da fé. Jesus disse: de todos os nascidos de mulher, ninguém tem mais autoridade sobre esta terra do que João Batista. E eu quero perguntar uma coisa para você: você sabe qual era o ministério de João Batista? A palavra de Deus fala que João Batista foi escolhido pelo Senhor para que ele pudesse pregar o arrependimento dos pecados e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E num texto diz que João Batista veio para aplainar os caminhos para que Jesus passasse. O ministério de João Batista, o ministério desse profeta que não operou um único milagre. Ele não orou por ninguém e a pessoa foi curada, ele não ressuscitou mortos, ele não operou nenhum desses milagres que, aleluia, glória a Deus, eu amo milagres, eu quero vê-los, mas João Batista não operou nenhum deles. E a palavra fala que ele foi o homem com mais autoridade sobre esta terra dos homens nascidos de mulher. Por quê? Porque Jesus não estava falando daqueles que foram nascidos do Espírito, que nasceram depois dele em Jesus. Mas o ministério de João Batista, diz o texto, diz a palavra que o ministério de João Batista, ele aplainou o caminho para a pregação do Senhor. Ele preparou o caminho para que Jesus viesse. O ministério de João Batista foi como uma máquina, como um trator que passou nivelando e arrebentando, tirando todos os montes, tirando todos os tocos, tirando todos os entraves, as encalhes, e preparou e alinhou o caminho para que Jesus pudesse passar. E esse alinhamento aconteceu com perdão e arrependimento, e com confissão e com conserto entre as famílias. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. A palavra fala que as multidões vinham até João Batista, confessavam publicamente os seus pecados e eram perdoados. Então eles eram batizados no batismo de João. Eles confessavam publicamente, pais chegavam diante de seus filhos, arrependiam-se, consertavam, diziam: filho, me perdoa, eu quero me arrepender, eu quero consertar com você. Os filhos chegavam publicamente diante dos seus pais, pediam perdão, consertavam e diziam: eu preciso do seu perdão, pai, por favor, eu quero te honrar. Como a palavra fala, me perdoa. E a palavra de Deus fala que Deus trouxe tamanha libertação, tamanho mover da presença de Deus neste lugar, que o caminho para que Jesus pudesse pregar foi preparado quando as pessoas se arrependiam e convertiam o coração delas aos da sua família. E este é o mover que o Espírito Santo deseja operar na igreja hoje. Que você se arrependa dos seus pecados e que você libere perdão àqueles que te feriram. Libere perdão àqueles que feriram a quem você ama. Ah, mas pastor, o meu pai já morreu há muito tempo. Querido, isso não tem a ver com ele, isso tem a ver com você. Porque se você não perdoar, é você que ficará distante do reino dos céus. Preste atenção. O texto termina aqui dizendo que Jesus que o Pai vai tratar desta forma quem não perdoar a quem precisa. O Pai vai tratar da mesma forma se você não perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado. E se você não for perdoado, seus pecados estarão com você. E cheio de pecado, você não entra no céu. Você coloca em risco a sua vida com Deus e a sua salvação quando você não perdoa.
Não é isso que está na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você precisa liberar perdão sobre as pessoas que te machucaram e te feriram. Essa não é uma coisa tratada aqui no nível natural. Porque você pode ter todas as razões, você realmente pode ter sido a vítima e tudo isso, mas ainda assim você precisa perdoar como Deus te perdoou. Libera essa pessoa para o Senhor. Diz: Deus, eu perdoo. E é importante que você entenda uma coisa. Entenda isso. Perdão não tem a ver com emoções. A Bíblia diz: nós não agimos pelo que vemos e nem pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Você age por aquilo que você crê e não por aquilo que você sente. Perdão não é sentimento. Aquela pessoa que me feriu, que me machucou, que me traiu, que eu estou tão ferida contra ela, diz: puxa, agora eu te amo um tantão. Não, não tem a ver com isso não. Nossa, que vontade enorme. Perdão é uma escolha. É você entender que o Senhor te perdoou e você escolher perdoar. Você dizer: Senhor, eu escolho perdoar aquele que me ofendeu, que me traiu, aquele que fez isso comigo. Eu escolho perdoar. Ah, mas eu não estou querendo. Querido, é uma escolha. Você pode estar querendo ir lá e chutar a canela dele, mas você escolhe liberar perdão. Às vezes a gente é tão confuso nas coisas. Quando você, no seu dia a dia, você não faz tudo que você tem vontade, faz? Você vai para o seu trabalho e você faz tudo que você tem vontade no seu trabalho? Você faz só o que você tem vontade no seu trabalho? Você vai para a escola e faz só o que você tem vontade na escola? Você fica na sua casa, lá, cuidando da sua casa, e você faz só o que tem vontade na sua casa? Ou você faz o que é preciso, mesmo sem vontade? Você faz o que é preciso. Só que quando a gente lida com as coisas do reino de Deus, a gente fala assim: ah não, mas eu não estou com vontade. Você não está com vontade, mas é o princípio do reino. É o princípio da palavra. Você escolhe liberar perdão. Você escolhe andar nisso. As suas emoções depois acompanham o que você escolheu. Não ache que você vai escolher perdoar, orar e liberar perdão sobre a vida daquela pessoa, e no momento seguinte você vai ficar: puxa, eu estou tão apaixonado por aquela pessoa, nossa, eu amo. Talvez você ainda vai ficar um tempo ainda elaborando esse negócio, mas você escolheu perdoar. E quando o sentimento voltar, você vai dizer de novo: eu já escolhi perdoar, essa pessoa está livre. Ela não me deve mais nada, ela vai lidar com o Senhor. Deus abençoe a vida dela. Eu libero perdão. E eu quero dizer para algumas pessoas aqui que têm feridas com seu pai ou com a sua mãe. E alguns, os pais ou a mãe, nem tão perto mais, já faleceram ou nem têm contato com você. Ah, mas eu nem vejo. Não tem a ver com isso. Você precisa perdoar o seu pai. Você precisa perdoar a sua mãe por aquelas coisas que eles fizeram, ou por aquilo que eles não fizeram. Você precisa liberar perdão sobre os seus filhos. Existem pessoas aqui que precisam liberar perdão sobre os filhos. Que aquilo que os filhos fizeram, a forma que falaram,
foi algo tão doloroso, foi uma ferida que bateu tão fundo no seu coração, lá no fundo. Você precisa liberar perdão para o seu filho. Ah, mas eu convivo com ele, eu continuo amando. Tá, você continua amando, mas a ferida está lá e o perdão ainda não aconteceu. Libere perdão. Deus está chamando a igreja. Igreja, para que você viva o que Deus tem para a sua vida, a igreja precisa liberar perdão. A igreja precisa perdoar os seus ofensores. A igreja precisa liberar uma palavra de perdão sobre aqueles que estão junto com eles. E essa é a palavra da parte do Eterno. Essa é a palavra da parte do Senhor. E quando a igreja libera perdão, e quando há perdão e restauração entre as famílias, isso preparará também o caminho para a volta de Jesus. O Senhor está chamando a igreja para liberar perdão. Quero convidar você a orar agora. Você já ouviu o Senhor? Quero convidar os irmãos do louvor para virem. Mas você já ouviu o Senhor? Enquanto eu estava aqui falando, o Espírito de Deus te lembrou de pessoas que você ainda não perdoou. Talvez você olhe e diga assim, mas foi há tanto tempo, eu era criancinha. Sabe, queridos, eu tinha um amigo muito querido, muito precioso. E um dia, ali adolescente, sei lá, 13, 14 anos, aquelas coisas que você começa, ele era mais velho do que eu, e a gente discutiu e brigou, e na rua lá de casa, deitado no meio do asfalto, ele me dominou e começou a me dar tapa na cara. Arrepende, fala que... E ele foi me dando tapa na cara, ele me deu muitos tapas na cara, dizendo, você precisa, quem reconhecer que eu sou mais forte que você. E aquilo passou, só que a ferida ficou no meu coração, a gente voltou a conversar, mas a ferida ficou no meu coração. Até que o Senhor me convenceu, e eu liberei perdão para ele, por aquilo que ele tinha feito lá atrás. Eu já era adulto. E eu sei que existem hoje pessoas na mesma condição, onde as pessoas te feriram quando você era criança, quando você era junior, e aquela palavra entrou tão fundo e você ainda não perdoou. O Senhor está chamando a igreja hoje para perdoar. Você entrou aqui para liberar perdão para aqueles que te ofenderam, para aqueles que não confiaram em você. As pessoas disseram para você, você não vai dar conta, você não chega lá. E aí você falou, eu vou provar que eu vou chegar. E você chegou. Mas isso não muda nada. Você precisa liberar perdão para aqueles que deviam confiar em você, mas te humilharam. Esse é um tempo de liberar perdão. Perdão é uma escolha. Você entende que aquele que te perdoou está dizendo para você, perdoa como eu te perdoei. E você escolhe, não porque você está com muita vontade de perdoar, mas você escolhe porque você entende que você foi alcançado pela bondade de Deus e você precisa liberar essa bondade. Você foi perdoado e agora aquele que te perdoou, o seu perdoador, diz para você, perdoa. Perdoa.
O seu perdoador está dizendo para você: perdoa. Deus está dizendo para você: perdoa.